Vou estar falando hoje sobre os animais em relação ao ser humano. Nós sabemos que uma pessoa, quando tem um animal de estimação e quando perde esse animal, a sensação é que aquela pessoa não quer mais passar por aquele sofrimento. É uma sensação muito ruim você perder um animal que está há 8, 10, até 15 ou mais anos com você. É uma perda muito grande. Tem pessoas que precisam até passar por algum tratamento, tá? Nada do que você disser vai reparar aquela dor que aquela pessoa está sentindo, tá? Então, às vezes, o melhor a ser feito é você só ajudar aquela pessoa naquele momento, acompanhando, conversando, né? E os animais, eles deixam uma lembrança muito boa na nossa vida, por quê? Porque eles fazem parte de um pedaço daquilo que já foi vivido, né? Eles fazem parte de um pedaço. E você fica com aquela sensação, cara, eu não quero mais ter. Aí, na vida, às vezes surgem situações que você acaba tendo que ficar com o animal. Eu já ouvi casos de pessoas que o vizinho vai embora e abandona o animal e a pessoa se sente na obrigação de pegar aquele bicho para cuidar e ali pega aquele animal e é feliz com aquele bicho, né? O bicho tem uma maneira de cativar. Existem situações que a pessoa vem te presentear com o animal, você não tem para onde correr. Então esses bichinhos, eles vão entrando na nossa vida de uma forma meio que sorrateira, né? Mas que parece um projeto de Deus para nos ajudar a ser um pouco mais feliz, a ter essa troca de afeição, porque esse exercício que nós temos é um escape, né? É um escape. Parece o que os animais são colocados na vida das pessoas até para amortecer um pouco a questão dos filhos. Por quê? Porque os pais, quando eles olham para os filhos já tão rapazes, eles criaram aquele adulto desde pequenininho. Então, todo aquele processo que a pessoa tem do filho, né? Todo aquele processo quando ele vê o filho já grande, ele sente falta das épocas em que pegava o filho no colo. E daqui a pouco o filho cresce, vai embora, segue sua vida, e como é que ficam os pais? Com todas aquelas lembranças. Então, parece que os animais entram nesse modo de escape, né? Um filho que não é humano, mas que você tem uma troca de carinho como se fosse um filho, tá? É muito interessante o psicólogo Deus tratando conosco, né? Tratando com a nossa vida, preocupado com essas brechas que ficam faltando, essas lacunas que ficam faltando na nossa vida. De alguma forma, a gente acaba tendo um certo amadurecimento em relação aos cuidados com o animal que você tem, né? O, tem gente que tem uma relação muito forte com os animais, ou seja, o animal é aquele bichinho que está sempre deitando na cama, está sempre dormindo numa rede, ele está totalmente ligado àquela pessoa. Tem aquela pessoa que tem momentos de conexões com o animal e tem pessoas que o bicho fica lá e ele só vai se preocupar mesmo quando acontecer alguma coisa. O pior é que ultimamente tem acontecido coisas que rasgam o coração do ser humano. Uma das coisas é você estar passeando o seu cachorro na rua, às vezes um cachorro de pequeno porte, e ali um retardado, né, eu falo assim, um retardado mental, que anda com seus enormes cães, que eu não vou dizer raça porque isso não tem, isso varia, né, não tem uma raça específica que seja violenta, e acabam atacando você e seu animal, o seu pet. Aí a situação fica terrível porque imagina o bicho morrer de uma forma terrível, sendo mastigado por outro cachorro na tua frente. Olha que coisa terrível, traumática. Então, para isso, eu nem pego assim, e falo, vou botar esse cara na cadeia, mas tinha que ter uma multa tão grande que fosse capaz de neutralizar esse tipo de situação. E tem gente que tem uns cachorros retardados que ficam pela rua só matando os bichos dos outros, né?
Tem gente que não gosta de gato porque os gatos atacam os passarinhos deles. Tem todo um sistema fora desse ambiente bonito que a gente vive em relação aos animais. Tem gente que é desleixada, tem gente que não tem cuidado com os bichos. Você vai comprar ração, o bicho que ele, às vezes ele ama, ele dá uma coisa de péssima qualidade, restos de alimento, tá? Olha como é que você trata um ser que é praticamente da sua família, tá? Restos de alimento, assim, um vira-lata come restos de alimento quando é uma pessoa que não tem condições de comprar uma ração ou ração de qualidade. Mas eu não estou falando dessas pessoas que têm dificuldade, não. Pessoas que realmente têm condições, mas são miseráveis, tá? E não é bom dar osso de frango, essas coisas não é bom dar para animal, porque pode causar um problema intestinal, reperfurar um órgão e o bicho ter sérios problemas. Uma outra questão é a doença dos animais. Uma coisa terrível, a sinomose, o processo da sinomose é terrível, passar por aquelas fases, aquele bicho sofrendo, resistindo, porque eles são muito resistentes, eles lutam contra a morte. Se você perceber um animal com sinomose, muitos deles não aceitam ficar deitado. Eles ficam em pé, eles tentam lutar, eles têm uma forma de ser totalmente que nos ensina muita coisa, tá? Uma forma de ser de coragem. O animal ele ensina a você o amor puro e perfeito, não é um amor interesseiro, tá? As pessoas falam assim: "Ah, o gato é interesseiro, o cachorro é interesseiro". Não, isso depende do instinto deles, mas todos eles têm o amor está sempre disposto ali a doar o amor. Se a humanidade tivesse 1% do que os animais têm, o mundo seria muito melhor. 1%. Porque o animal, você ofende ele em alguma forma, você grita com ele se recolhe triste, ele depois quando volta, ele volta acanhado, ele continua achando que você está bravo com ele, mas quando ele vê que você mudou, ele muda também. Quando ele vê que você não está naquele clima ruim, ele vem, te lambe, pula em você e continua a vida a partir dali. O ser humano não consegue fazer isso. O ser humano fica travado nas coisas ruins que os outros faz. Ele não consegue seguir sem ficar com aquilo na cabeça, remoendo, remoendo, remoendo. Às vezes por causa de um trocado que foi enganado. Porque ser enganado é muito ruim, gente. Realmente é muito ruim. Tem gente que vende uma amizade por R$ 20 ou até menos, tá? Então, vende uma amizade assim de anos por uma bobeira, por um jogo de futebol, por uma discussão às vezes que nem não tem nada de mais naquela discussão, mas a inimizade surge. O ser humano é totalmente bitolado e os animais são totalmente livres dessas bitolações humanas. Eles são totalmente amáveis, eles são totalmente disponíveis, tá? É lógico que falando de animais que recebem carinho em casa, não aqueles que recebem massacres, que ficam com todas as pressões do ser humano, com todo o ódio, com toda a arrogância, com toda, sabe, a altivez humana, com toda a agressividade. Esses animais, eles acabam, os que são de muito bom coração, mais, eles acabam ficando cada vez mais traumatizados de que eles não conseguem atacar, eles não conseguem fazer o mal. Já outros, por instinto, começam a replicar isso, né? Começam a transferir essas emoções ruins para a vida dela e ela começa a reagir de uma forma terrível. E essa reação dos animais, ela é classificada praticamente como os humanos. Tem humanos que são massacrados, mas eles não são capazes de fazer o mal. Já tem humanos que não aceitam a maldade e eles decidem lutar, né? Eles decidem arriscar, eles decidem mesmo que custe a vida. Então, a maneira, muitas coisas que os animais replicam da vida tem a ver com a nossa maneira de ser também. Agora, como que Deus faz uma coisa assim, né? Você não vê em nenhum canto da Bíblia
um espaço para os animais do céu. É a coisa mais terrível que existe, é você não ver na Bíblia uma esperança. Porque quando o bicho morre, o dono quer um dia reencontrar aquilo, né? Mas para Deus nada é impossível, como já foi dito, né? E quando você estiver lá no céu, tiver a coroa da vida, se essas coisas te fizerem falta, eu acho que no céu não teremos falta disso, mas saberemos disso ou não, dessa vivência que tivemos na Terra. Não temos certeza se essas lembranças vão ser levadas com a gente, mas que podemos ter esses bichinhos lá, eu acredito que sim. Eu acredito que não vai faltar nada de bom ou nada de desejável, tá? E um dia a gente vai entender o que Deus fez através desses animais na nossa vida. Um dia talvez a gente entenda. Ou se os animais, eles realmente, esse amor que a gente tem pelos animais, na verdade, é o nosso próprio amor que volta pra gente em forma. Esses animais faz só essa troca, sabe? São coisas muito interessantes de se pensar, né? Mas de qualquer forma, são seres angelicais que estão aqui para nos abençoar e que possamos a cada dia construir mais direitos em torno deles, principalmente na questão dos aeroportos aí, que tem falhado muito no transporte dos animais e feito pessoas perderem aqueles bichinhos de estimação. Vocês não sabem, tem gente que não consegue se recuperar de um trauma, de uma perda de um animal. Tem gente que consegue seguir a vida, mas as lembranças ficam sempre no pensamento. Aquele desejo de ter novamente aquele contato com aquele bicho que se foi de uma maneira às vezes muito terrível, muito injusta, né? Porque tem animais que vivem a vida toda e morrem bem velhinho. E o dono até pensa, poxa, eu não posso ficar tão triste, eu estou triste, arrasado. Mas olha o que Deus me concedeu de tempo com esse bichinho. Olha o tempo que eu vivi com esse animal, né? Então tem gente que consegue ter essa percepção. Ah, poxa, eu perdi esse bichinho aqui, nunca mais eu quero ter. Pô, aí você tem outro, você também consegue ser feliz, sabe? Porque nossa vida é feita de ciclos. Mas não é qualquer animal que entra na sua vida e completa esse ciclo. Existe a questão daquela preferência sua, né? Aquela preferência humana, aquilo que, tipo assim, esse aqui é o xodó, né? Eu sempre falo isso. Você pode ter 10, 20, 30 animais. Você vai ter um ou dois xodós, ou três. Geralmente é um, né? Por quê? Porque tem algo ali que agrada a tua personalidade. Tem uma conexão. Não sei se como é que é essa conexão, como essa conexão é feita, mas eu acho que tem alguns traços, algumas características do animal que ela tem uma cativação direta a você. E isso pode ser uma coisa divina, né? Um tempero, um sazon do amor aí de Deus. E é só isso.